Não se preocupe, Deus sabe de tudo que você precisa. Nós só precisamos permanecer nele e não se desviar. Eu sei que é fácil a gente se perder no dia a dia, na loucura desse mundo, com as redes sociais, com o trabalho. Eu mesmo acordo todos os dias, vou pro meu trabalho, levo minhas crianças na escolinha. E eu sei que é muito difícil você se lembrar que Deus ele está cuidando de você. E tem dias que parece que tudo está acontecendo para dar errado. Você bate o carro, ou acontece algo com sua mãe, com seu pai, com sua família, que você precisa socorrer, aquela correria. Você às vezes não está muito bem, pegou uma gripe forte. São coisas comuns do dia a dia que vai aos poucos te tirando da onde Deus quer que você esteja. São esses detalhes aí que acaba tirando toda a nossa atenção. Eu moro em São Paulo e aqui é muito frenético o trânsito. Qualquer lugar que você vai leva 40, 1 hora e meia, dependendo do horário, né? Esse horário de pico, né? O famoso horário do rush. Então fica difícil. É difícil você permanecer, é difícil você lembrar: Deus, o Senhor me ama. Porque todo dia somos bombardeados de todos os lugares, das redes sociais, dos amigos, dos colegas, do trabalho, até mesmo na igreja. E parece que a vida de todo mundo é tão perfeita, é tão certa, está correndo tudo bem, e parece que Deus só não está olhando para a minha vida. Eu consigo entender tudo isso, porque muitas vezes eu tive que parar, respirar um pouco e falar: Deus, o que o Senhor quer com tudo isso? Tem alguma coisa aqui que está me incomodando, tem alguma coisa aqui que não está se encaixando. O que é que eu preciso entender? Foi aí que Deus me levou no versículo de Mateus 6. Acompanha comigo, Mateus 6, do 26 ao 30, que diz assim: observem as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? E esse aqui, eu quero parar um pouquinho aqui. E esse versículo 27 foi o que mais mexeu comigo. Porque está escrito assim: quem de vocês, por mais que você se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Já parou para pensar nisso? A gente está tão preocupado com o dia a dia, se eu vou ter se eu vou conseguir pagar as contas no fim do mês, se eu vou pagar os boletos, se eu vou conseguir passear, viajar, se eu vou conseguir comprar aquilo que eu quero. A gente se preocupa tanto, que eu e você não conseguimos acrescentar 1 hora sequer, 1 minuto a mais na nossa vida. Do que adianta se preocupar? E esse versículo 27 mexeu muito comigo. Eu falei: poxa, é verdade? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo no dia a dia? Para que se preocupar tanto, sendo que eu não posso acrescentar sequer 1 minuto, 1 hora da minha vida? Que tudo que está na minha vida, tudo que está ao meu redor, tudo pertence a Deus. Como é que eu posso me preocupar tanto, sendo que eu não posso alterar? Não posso alterar. Aí o versículo continua. Mateus 6, versículo 28. Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Esse versículo acabou comigo. Tá em Mateus 6, do 26 ao 30. Depois você medita um pouquinho. Aí esse versículo acabou completamente comigo. Eu falei: Deus, eu lanço diante de ti toda a minha preocupação, é tudo teu. E eu comecei a descansar. A descansar de que forma? Parei de trabalhar, parei de buscar Deus, parei de orar? Não, muito pelo contrário. Eu comecei a orar mais ainda. Levi, você está orando porque você tem tempo, eu não tenho tempo. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu trabalho todos os dias em horário comercial. E muitas vezes eu tenho que fazer hora extra. Tenho eventos onde eu trabalho. Trabalho muito com venda, trabalho muito com o ministério. Muito grande aí no meio. E é uma correria, é uma loucura. Tem semanas que é um pouco menos, tem semanas que é um pouco mais. Então a minha vida é corrida. Eu tenho uma esposa, eu tenho 2 filhos,
levo eles pra escola, busco, dou banho, troco fralda, eu faço tudo, junto com a minha esposa, né, óbvio. E eu não tenho tempo. Se eu pegar e falar pra ti, dia após dia, do meu cronograma, como é que funciona, você vai falar, eu não tenho tempo. Mas sabe onde eu arranjei tempo? Antes eu acordava às 6h30, 6 horas da manhã. Eu comecei a levantar às 5h30, para orar, para buscar Deus. Levei mais 10 minutos, 15 minutos, é o suficiente? Talvez você se pergunte. Talvez não seja o suficiente, mas é o que você tem hoje. Comece com isso. É isso que é importante. Comece com isso. Que dos 15 você vai querer 20, você vai querer 30, você vai querer 1 hora. A hora que vem você está acordando às 4h30, 5 horas e buscando a Deus. Isso faz toda a diferença. Eu vivo falando aqui que a busca de Deus, a oração, ela muda completamente uma situação. Muda completamente. Só que exige esforço meu e teu. Então, quando eu falei, Deus, eu não vou me preocupar, falei, vou descansar em Ti, foi exatamente isso que eu fiz. Eu comecei a orar mais, eu comecei a buscar mais a Deus, eu comecei a deixar mais nas mãos dEle. Tudo aquilo que estava me preocupando, eu comecei a deixar mais nas mãos de Deus. Falei, Deus, cuida, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, o Senhor sabe de tudo isso. Mas não adianta eu ficar me preocupando se no final do mês eu vou conseguir pagar minhas contas ou não, sendo que eu não posso acrescentar sequer 1 hora na minha vida. E foi aí que Deus começou a trabalhar comigo, foi aí que Deus começou a falar comigo, Ele começou a trazer mais versículos. Quanto mais eu orava e buscava de manhã, mais eu sentia a presença dEle. E falei, Deus, eu estou entendendo. Foi quando eu peguei e falei, tá nas tuas mãos. E quando você se torna pai, as preocupações elas são muito maiores. Você fala, será que eu estou criando bem os meus filhos? Será que eu estou deixando eles longe desse mundo? Será que eu estou ensinando eles da forma correta? Espírito Santo, será que eu estou sendo um bom pai? Será que eu estou sendo um bom esposo? Será que só estou procurando trabalho? Estou esquecendo da minha família? Deus, eu preciso de mais tempo com a minha família. E você começa a se preocupar, aquilo vira um turbulhão dentro da sua cabeça que chega uma hora, você explode. Então quando eu li Mateus 6, do 26 ao 30, especialmente esse versículo 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Aí eu falei, Deus, tá aí, tá nas suas mãos. E foi aí que as coisas começaram a andar mais ainda. Porque não é pela força do meu braço, não é pela força da minha inteligência, da minha sabedoria, não é. É por Deus. Sabe por quê? Porque eu dediquei a minha vida a Deus. Eu consagrei a minha vida a Deus. Eu consagrei a vida dos meus filhos a Deus. A minha esposa junto comigo consagramos nossas vidas a Deus. Então não adianta eu ficar me preocupando com o meu ministério. Será que ele vai crescer? Não vai crescer? Será que eu estou fazendo certo? Eu estou fazendo errado? Para. Só faça exatamente aquilo que Deus mandou você fazer. É isso, pronto, é simples. Olhe com os olhos de Jesus, faça o que Jesus faria, abençoe mais as vidas, seja mais generoso, seja mais proativo no seu trabalho, no ministério, na tua igreja, ajude mais, faça aquilo que Jesus faria. Que Deus ele vai revelando o caminho parte por parte para ti. Agora ele vai falar, tudo bem filho, agora faça isso, agora faça aquilo. Mas como é que ele vai falar comigo? De várias formas, de várias maneiras. Então esteja atento, com os ouvidos bem abertos. Porque Deus ele fala através da palavra, ele fala através de um pregador, ele fala através de uma conversa entre amigos, ele fala através de uma criança. Deus já falou comigo usando meu filho de 3 anos. Uma conversa assim, normal. Eu falei, poxa, é verdade. Deus ele fala. Então eu comecei esse vídeo dessa forma e eu vou finalizar ele dessa forma. Não se preocupe. Deus sabe de todas as coisas que você precisa. Não se preocupe. Deus ele cuida, ele protege, ele salva, ele cura, ele transforma. Talvez você tenha uma doença que está te incomodando, uma enfermidade, um espinho na carne. Talvez você esteja endividado.
Talvez você não esteja vendo saída do bairro que você está, da casa que você está, da vida que talvez você tenha que levar. Você fala, eu não quero essa vida. Você pode mudar. Deus, Ele pode mudar. E Ele quer mudar. Só depende da nossa posição. E eu quero finalizar orando por cada um de vocês que assistiram até aqui esse vídeo. O que eu peço também, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, porque assim outras pessoas vão receber essa palavra. Porque se você ficou até aqui, é sinal que mexeu contigo. Isso é importante. Então outras pessoas precisam ouvir isso também. Então vamos orar juntos. Feche seus olhos aí nesse momento. Senhor Deus eterno Pai, toque na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Te louvamos, te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é grande, o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso e não há ninguém como Tu. Não há ninguém como Tu. Tu criou o céu, a terra, o universo. E não há ninguém mais forte do que Tu. E não são os nossos problemas que vai ser maior do que o Senhor. Pelo contrário, o Senhor é maior do que todos os nossos problemas. Então pedimos, cuida, transforma, muda, cura. Muda nossas direções, muda nossas vidas, nos dê força, nos dê ousadia, coragem, ânimo. Não nos deixe se preocupar, lançamos tudo a Ti, todas as nossas preocupações. Trabalho, financeiro, família, esposa, filhos. Colocamos diante de Ti para que o Senhor cuide, mude e transforme nossas vidas em nome de Jesus. Eu peço, Pai, atinja cada uma dessas vidas, Pai. Eu sei que é através de um vídeo, mas o Senhor pode atingir agora a vida dessa pessoa, Pai. Toca, que ela sinta o toque do Senhor nesse momento. Sinta o refrigério, a paz, a tranquilidade, a shalom completa na casa, na vida, no trabalho, na família, em nome de Jesus. Amém. Se você crê, escreve seu amém e compartilhe esse vídeo. Mais uma vez eu repito, não se preocupe. Deus, Ele sabe de tudo do que você precisa. Que Deus te abençoe.